O meu nome é Ricardo. Eu tenho 55 anos e moro na cidade de Caruaru, Pernambuco. Hoje venho contar para você o meu relato sobrenatural do dia em que um Lycan atravessou o meu caminho. Sou motorista de profissão. Sempre me encantou a vida na estrada e desde muito cedo já tinha decidido que essa seria a minha profissão. Tive outros empregos, mas o meu desejo mesmo era a estrada, a vida na boleia de um caminhão, talvez pela independência e pela oportunidade de conhecer o país. Corri atrás do meu sonho e logo que completei 18 anos, providenciei minha carteira de motorista e alguns anos depois já havia elevado a minha categoria para motorista de caminhão, o que me deixou muito feliz e me deu a certeza que a partir dali meu sonho ia virar a minha realidade. Rodar a região e o país e tirar disso o meu sustento era muita felicidade. Fui motorista por muitos anos, trabalhei em diversas firmas, carreguei milhares de mercadorias e rodei milhares de quilômetros. Até que numa grande crise perdi meu emprego e fiquei sem trabalho por um tempo. Nessa época eu já tinha família, já tinha filhos pequenos e não podia de modo algum ficar parado. Tinha que trazer o pão de cada dia e ficar sem trabalhar não era uma opção. Resolvi comprar uma moto para trabalhar como mototáxi, ou até mesmo como motoboy, dependendo do que pintasse, eu fazia as duas coisas. Trabalhei nisso por um tempo, mas a ideia era sempre voltar a ser motorista de caminhão. Mas enquanto não aparecia uma colocação, eu ia quebrando galho com o serviço de mototáxi, que não era lá essas coisas, mas garantia que não faltasse nada em casa. Foi num dia desses de trabalho que me aconteceu a coisa mais estranha que eu me lembro até aquele dia. E vou contar para vocês. Era um sábado e eu já havia trabalhado o dia todo, mas o dia não foi muito lucrativo. Já ia voltar para casa com apenas uns poucos reais no bolso. Estava chateado, mas não havia o que fazer. Foi aí que surgiu um rapaz apressado no ponto de mototáxi, pedindo uma corrida. Eu já tinha me preparado para vir embora, nem me interessei muito, mas ouvi o rapaz dizer que pagava bem. Ele precisava ir até uma fazenda que ficava no interior do município de Caruaru, pois ele ia trabalhar num casamento que iria acontecer lá, e já estava muito atrasado e precisava chegar lá o quanto antes. Comecei a fazer as contas, ia demorar no mínimo uns 45 minutos para chegar lá, estava anoitecendo, eu ia chegar em casa tarde pra caramba e para completar, o tempo estava se armando para chuva e se chovesse, o barreiro na estrada ia ser um problema para voltar. Sem graça de dizer que não, eu disse ao rapaz que levava, mas que ia ter que cobrar um pouco caro. Para minha surpresa, ele aceitou e já foi dando jeito de subir na minha moto. Eu cobrei o equivalente a uns 3 dias de serviço ali no ponto, achando que ele recusaria e iria tentar em outro ponto. Mas, como ele aceitou, eu me obriguei a levá-lo, até porque a grana era boa. Partimos. Rodamos bastante até chegar na estrada de chão, típico do interior. Já era noite fechada e a única claridade que tinha era o farol da minha moto e a claridade de uma lua cheia que às vezes se escondia entre as nuvens pesadas que prometiam uma chuva logo logo. E não demorou para sentirmos os primeiros pingos chegando. Já havia chovido na região, a estrada já estava com lama e em certos pontos difíceis de manter a moto equilibrada. Rodamos mais que os 45 minutos planejados. Quando o rapaz apontou para uma estradinha lateral, indicando que era por ali,
Entramos e rodamos mais um pouco. A estrada era ruim, tinha plantação de um lado e mato do outro, quase da minha altura. Não gostei daquele local, senti uma sensação bem esquisita. Chegando na fazenda, o rapaz desceu, pagou o que havíamos combinado, agradeceu e saiu correndo, pois estava muito atrasado, e sumiu rapidinho em meio à chuva fraca que caía. Eu fiz a volta e comecei a retornar àquele caminho assustador. E eu não sabia o que me assustava, mas sim, algo me assustava e estava naquela parte do caminho. A chuva aumentando, a tensão aumentando, o arrependimento batendo. Não era para eu ter aceitado essa corrida, mas agora era tarde, só pensava em chegar logo em casa. E é nessa hora que passa em minha frente um negócio escuro, uma sombra, um vulto, sei lá o que era. Atravessa o meu caminho a poucos metros da moto, da esquerda para a direita. Algo grande, mas que não dava para entender o que era. Foi muito rápido e sumiu no mato. O susto foi tão grande que eu desequilibrei com a moto e acabei escorregando na lama e caí com tudo na lateral da estrada, no meio da escuridão. Atordoado com aquilo que vi, levantei rápido, olhando para todos os lados, com medo de ser atacado por aquilo. Digo aquilo porque a única certeza que eu tinha é que não era algo humano. Era como se fosse um animal. Mas que tipo de animal? Isso eu não sabia. Eu estava tentando levantar a moto ainda, quando passou por mim uma caminhonete e parece que quando me viu, o motorista acelerou. Eu pensei em gritar pedindo ajuda, mas pelo visto o cara não tinha intenção de parar e eu não julgava, pois a cena não era nada favorável. Levantei a moto e estava ainda avaliando os estragos no meio do barro e já vi que tinha quebrado algumas coisas. Espelho, pisca, paralama. Não sabia se ia dar para sair dali rodando, mas deixar a moto ali também não era uma opção. Barulhos no mato começaram. Enquanto eu olhava e pensava o que ia fazer, de rabo de olho eu vejo de novo aquela criatura, dessa vez parada perto da estrada para o lado do mato. Era um ser sinistro. Parecia um gorila enorme, alto, mas a face parecia de um lobo. Tinha uns olhos ameaçadores que pareciam brilhar num vermelho e logo ele saiu dali num movimento em 4 patas e sumiu mato adentro. Paralisei na hora, sem mover um músculo. Continuei olhando naquela direção, atordoado. Eu queria ter gritado, mas nem isso eu consegui. Acontece que naquela mesma hora a caminhonete voltou e dessa vez ela parou. O motorista perguntou o que aconteceu e eu respondi nem sei como. Falei do tombo de moto, mas eu queria ter falado da coisa que eu vi. Não tive coragem. Ele então ofereceu ajuda e disse que podia colocar a moto na caminhonete, que ele me levaria até a cidade, mas que tínhamos que sair dali rapidamente. Nem questionei. Já fomos achando uma forma de embarcar a moto na caçamba e fomos embora. No caminho, ele começou a me contar que mora na região há muito tempo e aquele lugar que ele me encontrou tem algo estranho. Tem muitos relatos de um Lycan que anda por aquela área. E é como se fosse um lobisomem. Uns acreditam, outros não acreditam. O certo é que muitas pessoas já o viram à noite e muitos animais aparecem machucados ou até mortos com marcas de garras. Então, é uma área que ninguém passa à noite e ele só passou ali porque levava uma encomenda para a festa, mas não costumava fazer aquele trajeto. Então eu respirei e contei o que havia visto e me senti até mais aliviado de contar, já que eu estava muito apavorado.
De fato, eu não estava maluco. Havia uma coisa muito errada naquele trecho e infelizmente me deparei com algo que nunca imaginei que iria ver: um lobisomem de verdade.